Boa noite, irmãos. A graça, a paz, o amor do Senhor nosso Deus esteja presente em nós neste momento e que preparamos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, para recebermos a unção do Senhor sobre nossa vida. Vamos orar inicialmente. Gostaria de fazer uma oração com você, desde já abençoando a tua vida, de forma que esta palavra possa alcançar você pelo entendimento. Deus alargue as fronteiras, Ele capacite para compreender com profundidade e com simplicidade a mensagem do Senhor para a sua vida nessa noite, e que você possa sentir, receber uma experiência com o Senhor, e que a ação de Deus seja forte e poderosa na tua vida. A partir do momento que você recebe a palavra, você acolhe a palavra e assimila na mente e no coração a palavra de Deus, ela produz os seus efeitos e ela não é lançada para que venha até nós e fique vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, disponha no seu coração de receber essa palavra nessa noite, declarando comigo: Senhor meu Deus, fala comigo. Que a minha atenção esteja voltada unicamente para a tua palavra. Retira toda e qualquer distração da minha mente. Enche a minha mente com a tua palavra. Faça em mim, conforme a tua vontade, revelada na palavra. Em nome de Jesus, eu me coloco à disposição para receber a palavra do Senhor e o que o Senhor trouxe a mim por meio dessa palavra. Inclina a tua cabeça, coloque a mão no coração e simplesmente receba esta intercessão. Deus poderoso, me coloca, ó Pai, como ministro da tua palavra, à disposição do teu Espírito Santo, para que a tua obra, Deus, aconteça neste momento, neste lugar, alcançando, ó Pai, todos aqueles que o Senhor trouxe nesta noite, para receber, ó Pai, do Senhor, não do homem, não da carne, mas pelo mover do seu Espírito Santo, ó Pai. Trabalha em nossas vidas, libera, Senhor Deus, a tua unção, capacita-nos, ó Pai, pelo seu Espírito. Abençoa, Deus, abençoa com libertação, abençoa com cura, abençoa com salvação, segundo a necessidade dos teus filhos, ó Pai. Aqueles que trouxeste neste lugar nessa noite, que não saiam, ó Pai, deste culto sem receber do Senhor aquilo, ó Pai, que é vontade do Senhor e que vem de encontro às suas necessidades. Então, Deus, libera dos céus bênção sem medida sobre a vida dos seus filhos, e que essa noite, ó Pai, este culto seja um diferencial em suas vidas, para a glória, Deus, do teu nome, em Cristo Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, está escrito na palavra de Deus em Efésios, capítulo 6. Gostaria que você abrisse comigo, você que trouxe a escritura. Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante. Vamos agora refletir e receber a mensagem de Deus por meio da sua palavra. Capítulo 6, versículo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse é escrito na palavra de Deus, e nós vamos dar ouvidos ao que Deus tem para nós, porque somos fortalecidos para enfrentar as adversidades que se levantam contra nós, para vencer as nossas próprias dificuldades, as nossas limitações, para crescermos e ampliarmos o nosso conhecimento. Nós recebemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela se torna a vontade dele em nós, e quando nós assimilamos essa palavra, ela se torna vida em nós. Então está escrito na palavra de Deus, no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra
e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém? Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos aconselha, nos orienta a nos revestirmos da armadura de Deus. A armadura, ela é usada como proteção, como uma forma de se defender de ataques inimigos. Na Idade Média, ou nos tempos mais antigos, uma das armas de defesa era a armadura. E ninguém saía para a batalha sem estar protegido por meio de uma armadura e os seus diversos apetrechos lhe garantia em muitas situações a preservação da sua vida contra os ataques do inimigo. E espiritualmente, o cristão, o filho de Deus, ele também precisa estar vestido de uma armadura. E essa comparação da armadura de um guerreiro com uma armadura espiritual para a proteção e defesa dos filhos de Deus nos é dada por meio do apóstolo Paulo nessa sua carta aos Efésios, onde Paulo implantou uma igreja que realmente assumiu essa proteção do Senhor, porque vivia e nasceu em meio a um povo. A cidade de Éfeso era voltada para a maldade do coração do homem, porque pessoas estavam corrompidas nos seus propósitos. Era uma igreja, era uma cidade em que o pecado ele abundava, e nasceu ali em meio a todo um histórico de pecado, de religiosidades por causa da deusa Diana dos Efésios, e por causa da imoralidade, principalmente de ordem sexual. Então a combinação da religiosidade com a imoralidade fez de Éfeso uma cidade difícil de se anunciar o Evangelho. E Paulo iniciou uma obra ali, por 3 anos ele ficou em Éfeso e anunciou o Evangelho, e as pessoas começaram a se converter à palavra de Deus, e foi formada ali uma igreja santa. E tanto é que a carta aos Efésios, essa carta que nós estamos vendo no pequeno trecho, é uma carta maravilhosa, de um cunho espiritual tremendo, e vale a pena refletir e meditar na carta aos Efésios, que por 3 capítulos trata acerca da visão espiritual, e depois traz uma praticidade, como viver a vida prática, de forma prática, dentro do Evangelho do Senhor. E dentro dessa perspectiva de praticidade, o Senhor nos leva a entender que temos um combate espiritual contra o diabo. Amados, revestir-se da armadura de Deus, para quê? Diz o apóstolo Paulo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Normalmente as pessoas, quando elas têm adversários, quando entram em atrito, quando vivem uma situação de conflito, quando tem um problema um com o outro, as pessoas consideram aquela pessoa como inimigo ou como adversário, como alguém que não gosta dela, como alguém que não gosta dele. E espiritualmente, quando nos tornamos cristãos, quando buscamos em Deus a direção para a nossa vida, nós entendemos que as pessoas não são nossas inimigas, porque em verdade temos apenas uma espécie de inimigo: o diabo e os seus anjos, ou seja, os demônios. E Paulo diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue. Então o nosso problema não é com a pessoa que tem uma divergência conosco,
que está vivendo um conflito conosco. O nosso problema, a nossa luta é contra principados, potestades, forças do mal e dominadores. São 4 categorias de espíritos, porque nós sabemos que existem espíritos que não têm corpo, mas que agem no mundo e interferem na vida do ser humano. E esses espíritos, sabemos que são anjos caídos, que foram derrotados pelo arcanjo Miguel, debaixo das ordens de Deus, e que Satanás, que era Lúcifer, que era cheio de luz, por inveja e astúcia e maldade do seu coração, converteu-se, tornou-se o diabo, que é um caluniador, que é um adversário, que é Satanás. Ele e seus anjos trabalham contra as nossas vidas. E Deus nos diz, por meio do apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas a nossa luta são contra espíritos, em diversas categorias, diversos tipos de espíritos. Aqui o apóstolo cita 4 categorias de espíritos. Potestades. Potestades significa autoridades. Em cada área da vida humana existe uma potestade, ou seja, uma autoridade que cuida daquela área no sentido de trazer destruição e morte. Ou seja, na área, podemos citar, na área econômica, esses espíritos trabalham para destruir a economia, tanto de um país quanto da pessoa, individualmente, a fim de que possa se endividar, a fim de que não possa ter um emprego digno, a fim de que não possa fazer economias, a fim de que não tenha uma vida saudável, a fim de que passe necessidades de ordem material. Os espíritos que trabalham na vida de pessoas individualmente são chamados dominadores. São espíritos que dominam a pessoa individualmente. As forças do mal são espíritos que trabalham nas forças da natureza, provocando tsunami, tempestades fortes, fazendo destruição através de desvios das forças naturais. Mas esses espíritos, nós temos que lidar com esses espíritos. Por quê? Temos que entrar no mundo espiritual, temos que adquirir uma visão espiritual, porque se ficarmos de forma natural, nós não conseguimos vencer as nossas lutas, porque as nossas lutas, elas são, em essência, espirituais, e se manifestam, se expressam aqui na nossa vida terrena. Mas quando nós compreendemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos dá discernimento, capacidade de entender como as coisas realmente são, como elas funcionam, então nós começamos a receber de Deus o entendimento, e pelo entendimento nós adquirimos poder para vencer essas forças espirituais da maldade. E para isso precisamos tomar a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. Quem é que não tem dia mau? Pois nós temos. Há dias que o dia fica insuportável. Há dias que dizemos, melhor não teria sido sair da cama. Há dias em que nos sentimos sufocados por situações que estão atormentando a nossa mente. Há momentos em que sentimos uma angústia muito grande, e em que pessoas chegam até a pensar em desistir da própria vida, e muitos acabam dando cabo da vida por desespero. E sabemos nós que situações assim são provocadas por esses espíritos, porque a intenção do diabo e dos seus anjos é roubar, matar e destruir. E é por isso que eles levam pessoas a uma destruição de vida, através dos vícios, através de outras situações de pecado. E devemos nós buscarmos a Deus e encontrarmos o Senhor, porque Ele se deixa achar. Quando nós nos voltamos para Deus e nos colocamos na posição certa diante do Senhor, Deus se deixa encontrar. Amados, vou focar apenas por 2 aspectos aqui na armadura de Deus nessa noite, porque recebemos há 15 dias atrás uma mensagem, e você recebeu, você que veio, onde nós estávamos anunciando o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, e mostramos qual a necessidade de nós estarmos em oração, porque nós temos que orar para que Deus possa agir. Porque Deus, sendo poderoso, Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os demônios, sobre o diabo, tem poder sobre cada ser humano, sobre todo o demônio. Por que Deus não cura todas as pessoas ao mesmo tempo? Porque Deus não salva todos ao mesmo tempo? Porque Deus, Ele não liberta as pessoas que estão escravizadas ao diabo. Nós temos uma resposta clara
por meio da palavra de Deus, a essa questão. E hoje estou dando continuação a essa mensagem, mostrando que recebemos o direito e a autoridade de exercermos na nossa vida o poder de Deus através da oração. E pela oração nós devolvemos a Deus a autoridade que nos deu para que Ele interfira na nossa vida, porque Deus tem todo o poder sobre nós. Mas Deus não agirá na sua vida se você não der a Ele a liberdade, se você não clamar por Ele, se você não pedir, se você não buscar em Deus para que Ele age na sua situação de vida, aquilo que você não é capaz de resolver, que você sabe que não dá conta. Se você não clamar ao Senhor, se você não entregar a Deus a autoridade que Ele te deu, por quê? Porque Cristo Jesus é Filho do homem e Deus entregou a Ele todo o julgamento. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, e Cristo fez com que a autoridade que foi dada a Adão, que foi perdida por causa do pecado, foi recuperada e resgatada por Jesus Cristo e entregue a nós, quando nós aceitamos Cristo Jesus na nossa vida como nosso Senhor e como nosso Salvador, e passamos a agir segundo a palavra. Essa foi a mensagem de 15 dias atrás, e hoje estou continuando essa palavra, dizendo a você acerca da oração. Qual a nossa posição ao orarmos? Amados, dentro de uma armadura, o cinturão em uma armadura é colocado, obviamente, sobre a cintura, e no cinturão estão postos, antigamente os exércitos usavam, os seus guerreiros, eles usavam espadas, adagas, e o cinturão, além de ser um local onde ele colocava-se essas armas, ele era um ponto de equilíbrio de toda a armadura. O cinturão é da sustentação a toda a armadura, para que ela não fique frouxa dentro do corpo, envolto no corpo, não dentro do corpo, né? Dentro do corpo nós temos rim, baço, fígado, pulmão, coração, né? Em torno do corpo. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, a verdade, a nossa vida precisa estar envolta na verdade. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho, a vida. Então, a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus, é que dá equilíbrio na nossa vida, é o que sustenta a nossa vida espiritual. E todas as coisas, elas acontecem espiritualmente primeiro, depois é que se expressa, se manifesta na nossa realidade aqui. Uma vida espiritual destruída vai refletir na destruição em todas as áreas da sua vida. Na sua vida emocional vai haver destruição se você está destruído espiritualmente. A pessoa que está destruída espiritualmente, você pode observar que a vida sentimental, o casamento está arrebentado, se é que ainda existe casamento, ou já foi retirado do casamento. A vida econômica, a vida financeira também não está bem. Nenhuma área, a vida familiar, relacionamento com os filhos, relacionamento com parentes. Pode observar que existe algum problema em que o fulano não conversa com o ciclano e moram na mesma casa. Tem pessoas que mal se cumprimentam. Ou seja, os conflitos que existem dentro do lar, a vida financeira, a vida sentimental, os relacionamentos que a pessoa tem, tudo isso, tudo que envolve a nossa vida está ligado diretamente à nossa vida espiritual. E se não estamos bem com Deus, se não temos paz com Deus, então não temos paz com nada, nem com ninguém. E a pessoa se torna egoísta, se torna malicioso, ela se torna o retrato da carnalidade, vivendo o padrão do mundo. E não é isso que Deus deseja que aconteça conosco. Amados, a verdade de Deus em nossa vida, ela é essencial para que Deus responda às nossas orações. Juntamente com esse cinturão de verdade, existe a couraça da justiça. A couraça era uma peça que era colocada sobre o pescoço, passando pela cabeça, e que cobria o peito e cobria as costas.
indo até um pouco abaixo da cintura, protegendo os órgãos do coração, protegendo os rins, órgãos vitais, protegendo os órgãos abdominais, para que a espada do inimigo não atravessasse o corpo. Espiritualmente, precisamos viver dentro da justiça de Deus, porque a justiça de Deus é que nos protege, e a nossa posição diante de Deus, o nosso caráter sendo tratado por Deus. Deus vai ouvir as nossas orações por causa da justiça dele colocada na nossa vida. Deus não ouve, preste atenção, a oração do incrédulo, a oração do injusto, do ímpio, Deus não ouve. Não ouve. A Bíblia diz que não ouve. A única oração que Deus ouve de uma pessoa incrédula, impiedosa, maldosa, egoísta, fútil, é a oração de arrependimento. É a primeira oração que Deus ouve de qualquer pessoa, de qualquer um de nós. Então, devemos nos arrepender dos nossos pecados, devemos buscar em Deus, sabe por quê? A justiça de Deus vai se manifestar na nossa vida, primeiro, em nós, através das nossas motivações. Motivações são propósitos gerados no nosso coração. É o que nos faz fazer as coisas, o que nos faz agir. Isso são motivações. E as nossas motivações precisam estar corretas nos relacionamentos. Motivação correta no casamento, motivação correta no trabalho, motivação correta nos negócios, ao negociar valores, dinheiro, coisas. Motivação correta, né, para educar os filhos. Motivação correta para estar na igreja. Motivação correta para chegar-se a Deus. Temos que ter motivação correta, porque a motivação correta é como uma fonte que vai fazer nascer pensamentos corretos, pensamentos puros, pensamentos santificados, palavras corretas. Então precisamos ter motivação correta, pensamentos corretos, palavras corretas, atitudes corretas, para que Deus responda às nossas orações. Deixa eu entender isso, explicar isso um pouquinho melhor. Em Éfeso havia impiedade, havia uma religiosidade idólatra, adoração de ídolo, que era da deusa Diana. Deus tirou por meio do apóstolo Paulo pessoas e fundou a igreja. Tirados de um povo maior, e é isso o significado da igreja. Igreja significa eclesia, tirados de uma multidão e formado um povo menor dentro daquela multidão. É o que acontece em Atos, por exemplo. Tem várias igrejas que pregam essa palavra de Deus, e essas pessoas que fazem parte dessas igrejas foram tiradas da multidão do povo de Atos e colocados para quê? Para serem tratados por Deus, para serem tratados pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, se a pessoa, preste atenção, vou te dar alguns exemplos. Assim como aquele povo foi limpo, purificado, santificado e formado a igreja ali, essa mesma obra Deus continua fazendo em Atos, como Cabo da Barra, como Edilópolis, em todas as cidades. E por que Deus faz isso? Deus ele tem preparado um povo zeloso, bem disposto, cujo destino é viver a eternidade com Ele, nos céus. Não se palavra de Deus, não é impossível você trazer uma clareza absoluta em uma hora de paz, ou 50 minutos, 40 minutos, seja. Mas a cada vez que nós recebemos uma porção da palavra, a nossa alma, que está desejosa de receber o Espírito Santo, desejosa da ação de Deus na nossa vida, o Espírito de Deus testemunha na nossa alma e cremos, porque é a verdade de Deus que está sendo ministrada sobre a nossa vida. E quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, melhor e maior será o conceito de Deus em nossos corações e em nossas mentes. Então entenda uma coisa, para que Deus responda a nossa oração, há uma necessidade de estarmos dentro da justiça de Deus. Olha, em Samuel 2,8, o profeta Samuel diz que Deus levanta o pobre do pó, muda a situação de vida da pessoa, transforma a vida da pessoa, e deixa o esterco, fezes, de gado, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para herdar o trono de glória. Deus é poderoso para pegar uma pessoa, ou várias delas, ou todas elas, e fazer com que a situação de vida da pessoa
da pobreza material, para retirar do pecado, para retirar da angústia da alma, para retirar da depressão, para retirar da enfermidade que é da morte, para prolongar os anos de vida de alguém. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas Deus só vai agir através da oração, através do fato de que pessoas se voltam para Deus, abrem seus corações para Deus, e o Espírito Santo começa a relacionar com alguém, começa a falar na alma da pessoa, e ela para de pensar nela mesma, ela para de olhar para o próprio umbigo, e ela começa a olhar para as pessoas, ela começa a ver as necessidades dos outros, e ela começa a interceder, ou seja, a apresentar essas pessoas a Deus, a apresentar as necessidades para Deus. E para isso, essa pessoa precisa santificar-se, precisa se voltar para Deus. Davi deu um testemunho dizendo que Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Glórias a Deus por aquilo que Deus fez no coração e na vida do rei Davi. Mas o mesmo Davi, no Salmo 42, versículo 2, observa o seguinte: ele diz: se eu atender a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu estou dizendo para você, queridos, o seguinte: santifica a tua vida. Você precisa de Deus para ter uma vida com excelência, para ter uma vida abençoada. Você precisa colocar Deus na sua vida, deixar Deus agir na sua vida, dar permissão a Deus para entrar na sua vida, ou na sua vida permanecer, de modo que Ele exerça o domínio, o controle, a direção, que Ele dê sentido à sua vida, que Ele controle as suas coisas, que Ele direcione os seus passos. Seja servo, seja adorador, seja aquilo que Deus quer que você seja. Abra o seu coração para Deus, mas para isso você não pode atender a iniquidade no seu coração. Foi o que Davi disse. A iniquidade é diferente de pecado, mas isso precisa ser tratado de modo mais específico. Um pecado a pessoa comete, a iniquidade está enraizada no coração do homem e provoca danos terríveis. A iniquidade ela passa de geração em geração, e isso vai ser tratado num momento profundo dentro dessa igreja. Mas entenda você, ao mesmo tempo que Davi disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não vai me ouvir. Ele também, nós encontramos escrito em Tiago, capítulo 5:16: a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Uma pessoa justa é uma pessoa que está vivendo a justiça de Deus, e o trono de Deus é eterno e perfeito. A justiça é o cetro do reino de Deus. O cetro é um símbolo de realeza. O pastor ele tem um cajado, o pastor de ovelhas ele tem um cajado, o velhinho ele tem uma pegada, o rei ele tem um cetro que representa o seu poder. Agora, viver em pecado, nós temos, se você recebeu o Cristo Jesus na sua vida, se você crê na palavra de Deus, você recebeu a autoridade espiritual sobre a sua vida, a autoridade espiritual sobre demônios, sobre o diabo e sobre demônios. Mas situações de pecado na sua vida vai trazer a perda dessa autoridade. Nem você vai confiar em você mesmo para orar por alguém, nem por si mesmo você terá forças para orar, porque o pecado está dominando. E pecado é o quê? Pecado é errar o alvo, pecado é fazer aquilo que Deus desagrada a Deus, aquilo que Deus não aprova. Agora, a justiça de Deus aborrece a impiedade. Por isso Deus te ungiu acima dos outros. Falou o salmista acerca de Jesus. Cristo Jesus, o ungido de Deus, ungido para a nossa salvação, ele ama a justiça de Deus, a sua própria justiça, porque é Deus, e abomina toda e qualquer forma de impiedade. A retidão, que é justiça e verdade, é a base do trono de Deus. Então, para mim chegar no trono de Deus, para me dobrar diante do trono de Deus, eu preciso estar vivendo dentro da justiça de Deus, a verdade de Deus precisa estar na minha vida. Isto é o propósito de Deus para nós. Então, para nós termos nossas orações respondidas, e Deus quer responder às suas orações, mas você precisa obedecer os critérios de Deus. Você precisa entender como Deus é, entender o que Deus faz. Quando você conhecer mais a Deus, você vai sentir confiança de chegar a Deus e pedir o impossível, que é a especialidade de Deus, aquilo que você sabe que você não pode fazer, aquilo que está acima da sua capacidade, das suas forças. Você clama a um Deus, e é isso que nós fazemos. E as pessoas, quando não tem um Deus vivo, um Deus verdadeiro, elas criam
motivação religiosa. Amados, para que você receba a eficiência da sua oração, para que você tenha liberdade para adorar. E quando a pessoa está vivendo uma situação de pecado, ela não tem liberdade para adorar. É como Adão, ali, de quando pecou, se escondeu de Deus. As pessoas se escondem de Deus por causa de situação de pecado. Mas Deus quer que nós entremos na sua presença, e porque é Ele que nos purifica do nosso pecado. Não podemos, eu vou me purificar, eu vou ficar limpo do meu pecado para chegar até Deus. Não, isso não existe, isso é impossível. Não é por atos de justiça própria, é confiarmos na justiça de Deus. Deus nos fez, segundo Apocalipse capítulo 5:10, reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Justiça e juízo são a base do trono de Deus, e Jesus reina com justiça. Então, para que a minha oração seja eficaz, eu preciso entender que tem autoridade na minha palavra, tem autoridade na minha boca, tem autoridade na minha vida para orar. Porque quando eu orar, Deus vai agir, respondendo a minha oração. Como é que eu vou receber isso? Isso é grande demais, querido. Isso é maravilhoso demais. Se eu sei que Deus me fez rei e sacerdote para reinar sobre a minha vida, para reinar sobre quem Ele me deu autoridade, para reinar sobre as minhas circunstâncias, se eu entendo que a base do plano de Deus é justiça e verdade, é retidão, e se eu entendo que Jesus Cristo é o Deus que reina com justiça, então eu reino com Jesus, assentado nos lugares celestiais, à direita de Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai. Como é que isso acontece? Hoje acontece em Espírito. Um dia estaremos juntamente com Jesus. Hoje isso acontece quando entramos em Espírito, quando oramos ao Senhor em Espírito, quando temos contato com Deus, quando Deus fala a nossa alma. Então podemos liberar o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Isso não é papel de pastor, não. Isso não é papel de liderança espiritual, não. Isso é dado para todo crente, para todo cristão, todo aquele que ama o Senhor, todo aquele que conhece a palavra de Deus. Isso é o propósito de Deus na sua vida, para que você tenha uma vida abençoada na sua casa, na sua família, para que você tenha relacionamentos abençoados no trabalho, com os amigos, para que você possa ter uma vida feliz sobre a face da terra. Você precisa de Deus agindo na sua vida. Amados, você está com Jesus? Quem está com Jesus aqui? Tem alguém com Jesus? Está com Jesus? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está com Jesus faz as obras de Jesus. Quem está com Jesus realiza as obras dele. Pessoas que estão fazendo as obras do diabo, as obras da carne, não estão com Jesus. Então é necessário o quê? Deus deseja que nós nos comprometamos com Ele, temos um compromisso com Ele, porque Ele terá compromisso conosco. E as nossas orações serão respondidas. Sabe por quê? Porque estamos ligados no plano de Deus, a partir da justiça dele na nossa vida, porque praticamos a verdade dele. Então não podemos mentir, porque quem mente é filho do diabo. E até minha netinha sabe disso. Quando eu faço quem mente, ela ser filho do diabo. E a Bíblia que diz. Se você sabe disso, e você sabe que se você pecar, e se não restaurar o seu relacionamento com Deus, está condenado eternamente. Você sabe disso. Então, amados, deixa eu dizer algo para a gente finalizar essa palavra e orarmos. Eu quero orar com você. Se você não tem certeza da sua salvação, procure se informar. Peça a alguém, um pastor ou algum irmão que esteja um pouco mais envolvido com a obra de Deus, para lhe explicar o que é estar salvo. E receba a salvação de Jesus, se você não tem certeza da sua salvação. Porque Deus coloca no nosso coração uma convicção de que nós pertencemos a Deus, que nós somos dele e que estamos com Ele desde já. E quando falecemos no Senhor e estaremos morando a eternidade com Deus. Se não há essa segurança, se não há essa confiança, se não há essa convicção no coração, você precisa ser salvo ainda. Mas você está no lugar certo, você está na igreja do Senhor. Estaremos orando para que você possa, primeiro, ter as suas necessidades atendidas. Por que isso? Vivemos na terra, obviamente, temos necessidades físicas, como a cura de uma enfermidade, e tem pedido de oração por cura, e Deus cura. Deus cura usando a medicina
medicina, Deus cura usando simplesmente a sua palavra. Deus deseja dar a nós uma posição de fé, de crermos no seu poder, de confiarmos no seu amor. E se assim fizermos, a bênção do Senhor está sobre a nossa vida. Mas precisamos estar envolvidos com Deus, vivendo a verdade e a sua justiça. Isso faz parte da armadura de Deus para nos proteger das ciladas, das estratégias malignas do diabo, que está aí para roubar, matar e destruir, para roubar a nossa vida, para nos destruir, para matar fisicamente e conduzir para um lugar de condenação que está reservado para ele e os seus anjos, não para o mundo. Mas infelizmente, aqueles que não receberam a Cristo, que não viveram segundo a palavra do Senhor, acompanharão Satanás. Quem acompanhar o diabo aqui na terra, querido, vai acompanhar a eternidade. Aqueles que acompanharem Deus em Cristo Jesus, acompanharão Cristo e viverão a eternidade com Ele. É a história mais simples que existe e talvez a mais complexa para muita gente. Mas nesse momento, nós vamos orar. Nós vamos orar porque eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Amém. Amém? Nós cremos no poder da oração, porque a oração do justo, a oração dos justos é poderosa e eficaz. É por meio da oração que casamentos são restaurados. É por meio da oração que relacionamentos são conquistados. É por meio da oração que Deus abençoa pessoas financeiramente, abençoa pessoas materialmente, abençoa pessoas emocionalmente. E o que mais existe são pessoas doentes nas suas emoções. Muito mais do que doenças físicas, são as doenças emocionais. Mas as pessoas não se tratam disso. Elas tratam quando dói alguma coisa no corpo. Aí elas vão procurar farmácia, médico, remédio, eu vou para a igreja. Mas bem faz aquele que busca o Senhor e busca a igreja. Porque a igreja é o canal de bênção para a expressão da palavra de Deus, para a manifestação da glória de Deus. E a glória de Deus se manifesta na nossa vida quando nós oramos, nós liberamos a bênção e a glória de Deus. Nós estamos orando. E talvez a tua presença aqui possa afirmar, a presença de alguns de vocês é fruto, é resultado da oração que tem sido feita aqui às 6 da manhã. Eu creio, porque nós temos orado. Nós temos orado para Deus abençoar você. Talvez o seu nome esteja em nossa lista de pessoas por quem nós estamos intercedendo. E ainda que não esteja, nós temos orado pelos moradores deste bairro. Nós temos orado por situações de vida. E aonde a situação de vida, se você se enquadra dentro de uma situação pela qual nós oramos, nós cremos que os anjos do Senhor estão tratando e falando a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, muitos e muitas pessoas virão para receber de Deus. E a obra de Deus ela só acontece quando pessoas oram. Somente quando pessoas oram. Este é o ministério mais difícil dentro do corpo de Cristo. Porque não tem reconhecimento. Porque as pessoas não aplaudem quem ama. Porque o diabo se levanta contra aqueles que amam. Mas Deus ele traz tudo aquilo que nos é necessário para que a obra dele aconteça em nossa vida. E eu creio neste momento, essa mensagem tem continuação na próxima quinta-feira. Antes disso, domingo, nós temos um culto voltado para a família. Nós temos orado pelas famílias e Deus tem abençoado. Eu convido você a estar na igreja no dia do Senhor. Esteja na igreja no próximo domingo, 7h30 da noite, venha, não falte, não deixa nada de você. Eu tenho certeza que se Deus está falando com você agora, vai falar muito mais comigo. Em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você apresentasse ao Senhor neste momento a sua causa. Vamos orar. Vamos interceder por situações que envolvem, talvez, a tua própria vida. E mesmo que eu não mencione nada que envolva a tua vida, você pode orar. Você pode orar porque o Senhor Jesus está presente em nosso meio. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, diz o Senhor Jesus. Eu estou no meio deles a fim de que tudo que pedirem em meu nome, creio, recebam. Então creia nessa palavra.
Eu creio que conhecendo a verdade somos libertos por ela. E por isso nós pregamos a palavra de Deus antes de orarmos. Porque assim como o louvor, pregamos a oração para que a palavra seja recebida. A ministração da palavra, a pregação, ela prepara os nossos corações para que recebamos a oração. E na oração é que as janelas do céu se abrem e Deus responde, e Deus atende, e Deus muda corações. Homem nenhum tem poder de entrar na mente de alguém e mudar os pensamentos. Só Deus tem esse poder. E é Deus que nós invocamos para que isso aconteça. Deus abençoa a medicina. Pessoas são curadas pelas mãos de médicos que fazem cirurgias, que receitam medicamentos. Mas o medicamento é nada mais do que uma planta criada por Deus. E o entendimento do homem, o conhecimento do médico, o estudo que ele fez, a formação dele, nada mais é do que a bênção de Deus, trazendo entendimento sobre como tratar os filhos de Deus, como tratar as pessoas para o tratamento de enfermidades físicas. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Por isso devemos nos voltar para Ele, reconhecer nossas falhas, erros e pecados e buscar a sua misericórdia sobre a nossa vida. E quando assim fazemos, entramos na justiça de Deus, recebendo a sua poderosa salvação, renovando a nossa presença perante o Senhor, e a presença da glória de Deus vem a nós pela ação do seu Espírito. Por isso nós nos rendemos a Ele e oramos agora, em nome de Jesus. Você tem liberdade para orar, se você quiser. Se você quiser simplesmente fechar os seus olhos, colocar a mão no coração e ouvir atentamente, pedir ao Senhor que você seja alcançado por meio desta oração. Faça isso. Santo e poderoso Deus, digno é o Senhor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nos prostramos perante Ti, ó Pai, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder. E diante de Ti, ó Pai, nós ousamos levantar a nossa voz em favor deste povo, intercedendo, ó Pai, clamando pelas situações de vida. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu apresento ao Senhor cada um dos nomes, ó Pai, que tem sido apresentados a nós, daquela lista de pedidos de oração, para que aquela bênção seja sobre eles, ó Pai, em forma de salvação, seja sobre eles, ó Deus, em forma de cura, em forma de livramentos, seja sobre eles, ó Deus, em forma de bênçãos materiais. Deus, abençoa, Senhor Deus, essas vidas, para que se diga, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fez neste lugar, para que se diga, Deus, que grandes coisas o Senhor está fazendo, e muito mais o Senhor fará. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço agora, atenda, Senhor Deus, pelas necessidades, ó Pai, físicas e materiais. Vem trazendo a Tua cura, Senhor. Está escrito, ó Pai, pelo salmista, que o Senhor enviou a Sua palavra e o Senhor, Deus amado e santo. Eu creio, ó Pai, que o Senhor está curando pessoas. Eu invoco o Teu poder de cura, Pai, toca no corpo físico agora, Pai, em nome de Jesus. Deus, aquece o coração. Toca, Senhor Deus, na parte afetada pela enfermidade, seja o órgão interno, seja inflamação, qualquer que seja o mal, Deus, eu invoco o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Pessoas, ó Deus, que estão se submetendo, Pai, a tratamentos, abençoa, Pai, o tratamento. Deus, derrama a sua unção, a capacitação pelo Espírito Santo, ó Pai. Pessoas que têm de fazer exames, ó Pai, que estão sentindo dores, que estão com sintomas de enfermidade, que precisam do hospital médico. Deus, abençoa poderosamente, ó Pai. Retira, Senhor Deus, quando for feito o exame, ó Pai, retira a causa. Deus, anula, Senhor Deus, os sintomas, retira as causas de enfermidade, ó Deus, concede vitórias, ó Pai, para que se diga, Pai, que quão grande é o Senhor, que a Tua bênção é poderosa, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, assim como pedi que desse entendimento aos Teus filhos, te peço, Senhor Deus, que este entendimento que foi recebido nessa noite, que não seja retirado pelo diabo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nenhum demônio vai vir arrancar esse entendimento, esse conhecimento. Deus, trazendo um despertamento espiritual, trazendo, Senhor Deus, a bênção do Senhor, na compreensão da verdade do Senhor, que cada um dos Teus filhos aqui presentes, ó Pai, possam vestir a armadura do Espírito. Senhor, sejam abençoados por Ti em todas as coisas. Coloca a paz no coração, ó, este coração angustiado, Senhor. Pai querido, essa vida, ó Pai, que está insatisfeita, que não sabe exatamente porquê, mas que está, ó Pai, com uma grande insatisfação no coração, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Tu trouxeste, ó Deus, para ouvir a palavra. Então pacifica esse coração, ó Deus. Retira, Pai, a causa, Senhor Deus, dessa insatisfação e abençoa, Pai. Retira, Pai, toda a angústia da alma, toda a ansiedade do coração, Pai. Em nome de Jesus, todo medo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, trazendo ousadia, coragem.
desarmando as astutas ciladas do diabo, e a obra do Senhor aconteça com o teu poder. E em nome de Jesus nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, nós rejeitamos, ó Pai, toda estratégia maligna, demônios, o próprio diabo, que tem orquestrado, Deus, a destruição de vidas. Em nome de Jesus nós nos levantamos agora, Pai, contra as hostes malignas, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e declaramos a bênção do Senhor nessas vidas. Que a enfermidade seja retirada pelo poder do nome de Jesus, que a obra de Deus seja consumada em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que todo sentimento contrário, que toda palavra contrária seja quebrada pela sua força, em nome de Jesus, e que a obra de Deus se faça com poder, fazendo vida espiritual, para abençoar, Deus amado e santo, essa pessoa, Pai, que está vivendo uma crise emocional, seja falta, Pai, da presença de alguém, em nome de Jesus Cristo, Pai. Trata essa alma, Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor Deus, segundo a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento agora, Pai, essa pessoa, Edmilson, que está no hospital agora, Senhor, com problema de rins. Em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha, Senhor Deus, essa vida. Senhor, torna-nos rins dele. Tu és poderoso, Pai, para purificar. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço que a obra aconteça com o teu poder, Pai, que possamos ouvir testemunho que vem da parte do Senhor, Pai, sobre esta vida. Assim como apresentamos, ó Pai, esta pessoa que esteve errando. Senhor, abençoa essa vida. Que meu Deus, ó Pai, venha partir sem a tua salvação. Mas sabemos que o Senhor pode dar vida, e vida abundante, ó Pai. E a vida do Senhor, Pai, começa com a nossa vida. Cura, Senhor Deus, a alma, o corpo, o espírito. E transforma-nos, Deus, transforma-nos pelo teu poder. Não são do teu Espírito Santo, ó Pai, que algo novo aconteça, Pai, a partir de agora, em nome de Jesus, nessas vidas que ficam como quem sonha, Pai. Derrama, Senhor, meu sonho, trazendo visão, Senhor. Pai, visão, Senhor, visão espiritual, visão celestial. Abençoa com sonhos, abençoa, Senhor Deus, com a visão do Senhor sobre nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, honrar a Ti onde nós estivermos, debaixo da graça do Senhor, vivendo segundo a Tua vontade, dentro da Tua justiça e da Tua verdade, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, nos comprometer contigo. Queremos sentir, ó Pai, que podemos orar e o Senhor tem respostas. Pai querido, assim como abençoaste aquela senhora que fez exames e nada apontou, eu te peço, ó Pai, que a obra continue e que pessoas, mais e mais pessoas, venham testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja conosco agora. Aplauda Jesus. Glória a Deus.